Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um outro caminho metodológico que a gente pode estar usando para trabalhar matemática com os nossos alunos. Esse caminho se chama etnomatemática. Eu peguei essas informações baseadas no livro do Biratã D'Ambrosio, que a gente vai conhecer ele agora. O Biratã D'Ambrosio é o cara que inaugurou a etnomatemática aqui no Brasil. Ele é professor na Universidade de São Paulo, professor na Unicamp, na Uniban e dá aula também na PUC de São Paulo. Claro, matemático de formação, doutor, e é o cara que idealizou e inaugurou aqui no Brasil esse caminho metodológico chamado de etnomatemática. Um pouquinho da trajetória da etnomatemática aqui no Brasil. Surgiu lá em 1975. Em 1978, teve duas conferências importantes sobre etnomatemática aqui no país. Já em 1985, o Biratã, junto com outros matemáticos importantes e estrangeiros, organizou um congresso internacional de etnomatemática que foi realizado aqui em São Paulo. Em 1998, teve o primeiro Congresso Internacional da Etnomatemática. O que é, então, essa tal de etnomatemática? Vamos separar a palavrinha? Etno é uma palavra que remete à etnia. Então, está ligado ao cidadão, ao sujeito, à pessoa humana, aos grupos, à comunidade. Então, etno está ligado muito ao lado social, ao lado das pessoas, né? Ao lado da comunidade. Matema, que tem na palavra matemática, nos leva ao significado de conhecimento, compreensão, explicação. E o finalzinho, tica, vem de tecne. Tecne tem uma raiz epistemológica, etimológica, uma raiz nos termos arte e técnica. Legal? Então a gente tem contextos culturais, linguagens específicas, códigos de comportamento, símbolos, práticas sociais, principalmente práticas sociais, práticas da comunidade, do sujeito, da pessoa humana, o conhecimento de matemática na sociedade, nas práticas sociais, ok? Etnomatemática, então, o que é? É a arte e a técnica de explicar, de aprender, de entender, de desempenhar na realidade e num contexto cultural e social próprio os problemas, as situações problemas no cotidiano que envolve matemática. O objetivo desse programa Etnomatemática é analisar como, ao longo da evolução da espécie humana, se difundiu e se gerou as artes, as técnicas com a finalidade da gente entender, da gente explicar, lidar com o ambiente social, cultural, no sentido da gente conseguir trabalhar todas as questões do cotidiano que envolvam matemática. Então, a etnomatemática é uma matemática mais voltada para os problemas cotidianos, para os problemas das pessoas no seu dia a dia, na sua vida, na vida que se vive. A etnomatemática ela tem algumas dimensões que são importantes. Por exemplo, a dimensão conceitual, a dimensão do conceito. Etnomatemática é um programa de pesquisa que envolve história, filosofia e matemática e, claro, com implicações na nossa profissão, na profissão do professor, com implicações no fazer pedagógico do professor. Essa frase aqui eu tirei justamente do livro do Biratã. O ser humano age em função de sua capacidade sensorial, que responde ao material, às coisas, né? Aos artefatos, aos objetos, e de sua imaginação. Muitas vezes a gente chama isso de criatividade, que responde ao abstrato, ou seja, responde àquilo que não é físico, que não é palpável, ok?
Aqui eu coloco uma experiência de alunos de 5º ano de uma escola municipal lá do Nordeste, lá de Natal. Aqui eles estão fazendo um trabalho de campo, no campo, na área rural da cidade. Outra dimensão, assim, voltando um pouco, a dimensão conceitual ainda, né? A realidade percebida por cada indivíduo é a realidade natural acrescida da totalidade de artefatos e de mentefatos. Mentefatos são experiências, são pensamentos. Enquanto o artefato é o objeto, mentefato é o subjetivo. O conhecimento matemático também segue a esse sistema. Isso diz o Biratã. Aqui, ó, uma nova imagem daquela experiência da escola do Rio Grande do Norte, de Natal. Eles estão fazendo uma entrevista com os produtores rurais. Como é feita a contagem das hortaliças? Perguntam as crianças. E o agricultor responde: a gente conta em par de 5. Olha que legal, ó. Olha como isso é cultural. Par de 5. Isso é elemento da cultura daquele povo de lá. Há muito tempo que a gente conta em par de 5. A gente conta 20 par de 5, é 100. Depois de par de 5, tem outra contagem? Não, só par de 5, diz o agricultor. Dimensão cognitiva da etnomatemática. O D'Ambrosio diz que as ideias da matemática, comparar, classificar, quantificar, medir, generalizar, são modos de pensar. São capacidades ligadas a essa ideia que podem ser observadas, inclusive, nos primitivos. Okay? O D'Ambrosio afirma que o ato de escolher e lascar a pedra, no caso do homem primitivo, revela a mente matemática dessa espécie, já que, para tanto, seria necessário comparar e avaliar as dimensões da pedra. Então, percebe? Ele entende a matemática como algo inerente ao ser humano desde os primórdios, desde a pré-história. Aqui uma imagem também do Nordeste, né? Do Nordeste, de uma feira do Nordeste. E a dimensão epistemológica, a dimensão científica da etnomatemática. Segundo um autor chamado Eglash, a matemática é vista como a culminância de um desenvolvimento sequencial e único do pensamento humano. Por isso que ela é científica, porque é um desenvolvimento sequencial e único do pensamento humano, não é? Uma outra imagem aqui. Essas imagens de cotidiano é bem para a gente entender que etnomatemática é trabalhar a matemática no cotidiano das pessoas, nas situações, problemas que envolvem o dia a dia das pessoas. Aqui eu trago uma imagem de uma venda, né? Deve ser de Minas, porque está aqui, ó, oferta Canastra Araxá, que é Minas, né? E Canastra é a Serra da Canastra. E aqui essa foto deve ser antiga, porque o quilo do queijo Canastra está baratinho. Eu estive na Serra da Canastra recentemente e o preço estava bem maior. Com isso, pessoal, a gente só introduz um pouquinho a etnomatemática e depois a gente volta a falar dela com um pouquinho mais de profundidade. Mas o mais importante é a gente entender que etnomatemática é um caminho metodológico para a gente trabalhar matemática na esfera do cotidiano das pessoas, na vida que se vive, na prática cotidiana dos seres humanos, das comunidades, dos povos todos. Legal? Por enquanto é isso. Até a próxima!